Olá, queridos alunos, meu nome é Marina Borges de Freitas, professora de Penal e Processo Penal, e hoje vou dar continuidade com a nossa segunda aula da Lei Maria da Penha. Então vamos lá, eu parei na última aula no artigo 4º e vou agora começar o artigo 5º, um dos mais cobrados em prova. Artigo 5º. Para efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão. Então vamos lá, antes de eu começar, a gente vai entender agora que o artigo 5º ele vai definir o que é a violência doméstica e familiar. Eu venho falando para vocês que a violência doméstica e familiar, para fins da Lei Maria da Penha, vai ser um termo técnico. Vai ser violência doméstica e familiar quando a lei assim determinar. Então, ela ocorre tanto fruto de ação quanto omissão. Então, se vier na prova de vocês, por exemplo, uma questão, uma opção, falando que a violência doméstica e familiar ela acontece por atos comissivos exclusivamente, está errado, porque é por atos comissivos ou omissivos, ou seja, fruto de um ato ou de uma omissão, ou de uma não ação, baseada no gênero. Então, é por isso que eu falo e venho reafirmando com vocês que para fins de Lei Maria da Penha, é importante a vítima, o gênero mulher, tá? Então, ela é baseada no gênero mulher. Então, vai ser violência doméstica e familiar quando a vítima for mulher, mas essa violência for baseada no gênero. O que quer dizer isso? Quer dizer que é fruto dessa estrutura social que eu falei, baseada na opressão das mulheres, no patriarcado, no machismo. Se você você conseguir vislumbrar essa violência tendo como razão o gênero e causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Qualquer uma dessas se configura como violência doméstica e familiar contra a mulher, se for fruto de uma ação ou omissão baseada no gênero contra uma vítima mulher. E ainda, tem três âmbitos, três situações que a gente vê que é uma violência doméstica e familiar contra a mulher. A primeira é na unidade doméstica, é aquela mais fácil da gente perceber. Se está dentro da residência, daquela casa, a mulher sofre aquela violência do esposo, do marido, do companheiro, fica muito fácil a gente vislumbrar. Mas é a primeira hipótese da violência doméstica e familiar contra a mulher. Vamos lá, no âmbito doméstico, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, aqui já ampliou aquele conceito que a gente tem mais fácil na cabeça. Então, as que convivem na mesma unidade doméstica, sendo da mesma família ou não, estando sempre naquela residência ali ou esporadicamente agregadas, se está naquela unidade doméstica, é violência doméstica e familiar contra a mulher. No âmbito da família, compreendida como comunidade formadas por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou vontade expressa. Eu também acho que a segundo contexto da lei da violência doméstica e familiar é fácil, porque a primeira está falando do âmbito doméstico, a segunda do âmbito familiar, ou seja, quando não tem uma agregação doméstica, mas tem uma agregação familiar, seja por laços sanguíneos ou aqueles por vontade expressa. Você pode pensar aí, por exemplo, um pai, né, que tem um filho adotado, não é uma família consanguínea, mas são laços, a construção, a configuração familiar. E por último, que eu acho mais difícil da gente lembrar rápido, porque o nome fala em doméstico e familiar, mas também está englobado em violência doméstica e familiar aquelas que não tá na mesma unidade doméstica e não tá no âmbito da família, mas está nas relações íntimas de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente da coabitação. Então aqui é um exemplo, por exemplo, do ex-namorado, do namorado, uma relação aí que nem tenha coabitação e nem tenha relação afetiva familiar, mas tem uma relação íntima de afeto. Também tem muita gente que fala assim, então se tem essa configuração de ficante, seria uma violência doméstica familiar? Sim, porque aqui não tá falando namoro, até porque namoro não é um estado civil, né? Então a gente tá falando aqui de uma relação íntima de afeto.
Até que ponto aquela relação vai ser considerada íntima de afeto vai ser analisado o caso concreto. Eu nunca fiquei com a pessoa. A gente tinha aquele relacionamento ali, um flertava com o outro, pode ser considerado, no caso concreto, uma relação íntima de afeto, que não exige nenhum tipo de relação. A relação íntima de afeto quer dizer essa situação que pode ser construída de subjugação, tá? Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. Então é mais uma vez a Lei Maria da Penha falando, opa, não tô importando se é uma relação homo-heteroafetiva, se é uma relação... a gente nem exige que sejam companheiros. Você pode ter um caso de Lei Maria da Penha, por exemplo, um tio com um sobrinho, às vezes até uma outra estrutura ali na mesma unidade doméstica, às vezes, por exemplo, uma pessoa que trabalha naquela casa e o agressor talvez seja seu patrão, ou seja, alguém que mora naquela casa. Então, assim, não se exige que seja companheiro, muito menos que seja uma relação homo-heteroafetiva. Às vezes não vai ter nenhuma relação. Então, se for uma relação homoafetiva, também está dentro da Lei Maria da Penha. Artigo 6º. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas da violação dos direitos humanos. Isso aqui, gente, não precisaria nem estar expresso, mas se está expresso é porque precisa ser reforçado, precisa ser reafirmado. Viola-se o direito humano quando a gente pratica, assim, né, quando tem a prática da violência doméstica e familiar contra a mulher. É uma violação clara aí do princípio básico da dignidade humana. Essa mulher está exposta a uma violência muitas vezes silenciosa, enfim, né, de um grau de... É muito delicado a violência doméstica e familiar, e é por isso que ela merece tanta atenção, porque ela acontece muitas vezes escondida dos olhos da sociedade. Ela acontece ali naquele âmbito onde se espera segurança, onde se espera conforto, onde nunca se espera que haja violência, né? Por isso que é uma situação e um problema social tão delicado. Mas continuando. Artigo 7º. Agora a gente vai ver quais são as formas de violência. Vamos voltar lá no slide anterior. Eu não falei que pode causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial? Então agora a gente vai entender cada uma dessas... Perdão, que eu voltei o slide. Cada uma dessas formas que a violência doméstica e familiar ela pode ela pode demonstrar. Primeiro, a violência física, fica muito fácil, né? Quando tem a integridade ou a saúde corporal atingida. Violência física fica muito fácil, a gente começa a ter problemas nas próximas. Vamos lá, violência psicológica, entendida como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique, perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações comportamentais, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração, limitação do seu direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica ou à autodeterminação. Essa é uma forma de violência que eu gosto muito de reforçar na aula com meus alunos, porque se a violência doméstica e familiar como um todo já é silenciosa, a violência psicológica ela é mais silenciosa ainda. É o que a gente escuta muito das mulheres: ele nunca me bateu, ele nunca me agrediu. Como assim eu sou vítima de violência doméstica e familiar? A violência doméstica e familiar na forma da violência psicológica ela é ainda mais silenciosa, ela ainda é mais difícil de ser mensurada. Por isso é importante essa educação, por isso é importante essa prevenção. A gente vai ver que na lei tem vários instrumentos que vão ter campanhas, que vão falar em educação, porque as pessoas precisam entender que a violência psicológica ela é tão grave quanto a física, quanto a sexual, quanto a patrimonial e a moral. Então, assim, a gravidade dela porque ela é muito subjetiva. Ela tá no constrangimento, ela tá na limitação da sua própria autodeterminação da mulher enquanto sujeito de direitos, tá? A violência psicológica, eu vou dar um pulo, ela é muito confundida com a violência moral por outros alunos. Aqui os alunos da Marina não vão confundir. Por quê? Violência psicológica, ela abarca isso tudo que eu falei, todos esses constrangimentos, todas essas ameaças, essa vigilância, essa perseguição. É muita coisa que tem violência psicológica. Tá causando dano psicológico, qualquer situação que a banca narre para vocês desse tipo de constrangimento, não tem dúvida, é violência psicológica.
Por que não violência moral? A violência moral, ela, apesar desse nome parecer que é uma coisa ampla, ela abarca 3 tipos penais muito específicos. Então, quando uma mulher sofre calúnia, difamação ou injúria nesse contexto da Lei Maria da Penha, ou seja, dentro do ambiente familiar, né, na unidade doméstica, familiar ou relações íntimas de afeto, enfim, aquilo tudo que eu falei, tá no contexto da Lei Maria da Penha e é o crime específico de calúnia, o crime específico de difamação, um crime de injúria, não é o crime do Código Penal. Ou melhor, são esses crimes do Código Penal, mas no contexto da Lei Maria da Penha. Então, se ele tiver, se a banca começar a narrar uma situação que a mulher é constrangida, que a mulher se sente perseguida, que ela tem a sua autodeterminação comprometida, você está falando em violência psicológica, ela é muito abrangente. Vários tipos de violência estão dentro dessa forma psicológica. A forma moral são 3 tipos muito específicos, tipos do Código Penal, que é calúnia, difamação e injúria. Para ser violência moral, o seu examinador vai ter que falar que a mulher sofreu calúnia no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, no contexto da Lei Maria da Penha, ou difamação ou injúria. Então, apesar de parecer que é fácil de confundir, com essa rápida explicação vocês entendem. Violência psicológica ela é abrangente, ela vai abranger vários constrangimentos. É uma situação muito ampla, diversos contextos em que a mulher se sente constrangida, se sente oprimida, que ela tem o seu direito de vir limitado, que a sua própria autodeterminação enquanto sujeito é colocada à prova. Chantagem, a sua intimidade violada, tá vendo? Abrange muitas situações. No caso concreto, o examinador pode narrar parecendo uma violência psicológica. A moral não, é quando ela sofre calúnia, difamação ou injúria e pronto. Se não for moral, provavelmente, se te deu a dúvida, vai ser psicológica, tá? O que é violência sexual? Ela é entendida como qualquer conduto que constrange a presenciar, manter ou participação de relação. Vamos voltar. Presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força, que induza a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que impeça de usar qualquer método contraceptivo, que force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Então aqui é a sexualidade, os direitos sexuais e reprodutivos da mulher sendo colocados à prova. E aí a gente estaria na forma da violência doméstica e familiar contra a mulher, na sua forma sexual. E por último, a violência patrimonial. Ela é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então a gente vai ter a violência na modalidade patrimonial, quando o homem, por exemplo, ou o agressor, lembrando que não é só homem, quando o agressor seja ele homem ou mulher, confisque, por exemplo, o dinheiro da mulher, o cartão de crédito dela, o talão de cheque dela. Pode ter várias situações em que essa mulher, com seus bens, com seus valores, ela sofra violência patrimonial. Mas não é só nessa parte financeira, é também quando tem a ver com a sua forma de sustento, ou seja, com a sua profissão. Se o agressor ou a agressora confisca, por exemplo, um objeto do seu trabalho, se ela, por exemplo, é uma artesã e ela tem ali uns materiais para fazer seu artesanato. Se ela é, por exemplo, advogada e ele confisca, por exemplo, o computador dela, o celular dela, ela não consegue trabalhar. Se ele confisca a agenda de clientes porque ele é ciumento, opressor e aí ela não consegue fazer contato com seus clientes. Olha como que isso é muito amplo. A violência patrimonial, então, ela tá destinada tanto mais esses bens, esses instrumentos de trabalho, ou esses bens ou valores. E aqui a gente pode citar esses e outros, esses exemplos que eu trouxe, né? Tantos outros que podem vir aparecer para vocês. Violência patrimonial é isso. O artigo 8º, ele já vai falar um pouquinho sobre a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então vamos lá. A política pública que visa coibir, a gente não está falando de prevenção aqui, a gente está falando de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e de ações não governamentais, tendo por diretrizes. Então, primeiro aqui, a gente tem que lembrar que o artigo 8º está falando de coibir a violência que já ocorre. Como que a gente, né, vai fazer para poder coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher? Claro que essa palavra coibir, ela também tem
uma acepção um pouco de prevenção, né? Você coíbe também prevenindo. Mas vocês vão ver aqui que muito desses incisos está falando sobre a violência que já ocorre. Mas também tem um pouquinho sobre prevenção aqui. Vamos lá, primeiro, as diretrizes, então, dessa política pública, tá? Primeiro, a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. O que esse inciso está falando em outras palavras? Os entes, os órgãos do poder público, as políticas públicas, elas têm que ser integradas. Não adianta eu ter um judiciário, junto com o Ministério Público, com a Defensoria, que façam uma defesa, que vão atrás, que consigam fazer a persecução penal desse agressor, se eu não tenho como ter uma assistência social forte que vai receber essa mulher depois da agressão. Se eu não tenho um serviço público de saúde de qualidade, que ela vai poder, por exemplo, fazer um exame de corpo de delito depois da agressão, ou que ela vai poder, por exemplo, ser submetida a um tratamento de DSTs, que ela pode ter sido exposta. Então, assim, o sistema ele tem que ser integrado. O poder público, e aí eu não tô falando mais como só o juiz, só o MP, mas eu tô falando como o Estado, com seus diversos braços, e aí eu tenho o Poder Judiciário, Ministério Público, Assistência Social, Segurança Pública, tem que garantir essa mulher essa prevenção, essa forma de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ele cita, inclusive, segurança pública. Eu preciso que a segurança pública também evite quando essa violência ocorra, que consiga prestar o socorro, que consiga atender o chamado. Então, assim, precisa ser um sistema integrado. Então, se vier na sua questão de prova alguma coisa que fala que visa coibir a integração, que a integração é prejudicial, nunca. O sistema, quem tem que coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher é o Estado. E aí ele tem vários artefatos. O Poder Judiciário é um deles, a segurança pública é um deles, a assistência social, a saúde, cada um na sua área de atuação, tentando ajudar essa mulher aí que foi vítima ou também prevenindo. Como eu disse, coibir também abarca de certa forma essa prevenção. A promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernente às causas, consequências e a frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para sistematização de dados a serem unificados nacionalmente e avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas. Aqui a gente está falando de pesquisa, aqui a gente está falando de produção científica. Eu preciso ter dados, eu preciso saber quais são as classes sociais em que há mais violência doméstica e familiar. Eu preciso saber se a violência doméstica e familiar esse ano está maior ou menor que o ano passado. A gente teve um evento atualmente, que foi a pandemia mundial do Covid-19, que a gente teve pesquisas, que a gente teve dados estatísticos mostrando que a violência doméstica e familiar aumentou nesse período. E por quê? Porque os agressores ficaram mais em casa, porque as mulheres tiveram mais dificuldade de sair. Eu só sei isso por causa de pesquisa, por causa da coleta de dados estatísticos. E eu só consigo combater a violência se eu tenho esses dados. Por isso a importância desse inciso 2. Inciso 3. O respeito nos meios da comunicação social dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido aí na Constituição Federal. Então, o que é isso? Eu preciso conscientizar as pessoas quando elas estão consumindo os meios de comunicação, seja Instagram, seja, a gente lembra mais da TV, mas seja rádio, TV, redes sociais. Eu preciso que aquilo ali passe valores éticos não estereotipados. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso perpetuar num programa televisivo, por exemplo, num jornal, o apresentador não pode ter esse viés de falar, não, a mulher tem que ficar em casa mesmo, a mulher ela é propriedade do marido, ela tem que sofrer agressão calada, eu não tenho que reproduzir estereótipos que vão reforçar essa violência. Por exemplo, o lugar da mulher não trabalhando fora de casa, a mulher, independente da sua vontade, ela tem que se dedicar exclusivamente a servir o marido. Se eu, nos meios de comunicação social, seja num personagem, seja um jornal, um apresentador, que reproduza essas falas, eu tô ali o quê? Construindo, reproduzindo estereótipos que só vão reforçar essa violência. Então, os meios de comunicação social, eles têm que estar comprometidos a isso. Não é que não possa vincular o assunto da violência doméstica e familiar. Um personagem, por exemplo, que sofra, um apresentador que alerte, mas eu tô alertando. Eu tô trazendo o personagem por meio da crítica. O que eu não posso é reproduzir na minha fala, ou talvez, enfim, com uma narrativa, que a violência doméstica e familiar é o correto. Que o homem, né, na maioria das vezes, mas também, enfim,
pode ser agressora mulher, mas enfim, ela tem a propriedade dessa mulher, então ela pode praticar violência doméstica e familiar, isso é normal. Eu não posso perpetuar isso. Não é liberdade de expressão. Porque eu posso fazer um pequeno adendo aqui só para vocês lembrarem que os princípios constitucionais, eles têm que ser colocados em equilíbrio. Então, a liberdade de expressão, ela não pode superar a dignidade da pessoa humana. Então, os meios de comunicação, eles têm que estar comprometidos a isso. Não só em alertar, não só em tentar prevenir, mas também não reproduzir esses papéis que reforçam a violência. O inciso 4 vai falar na implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular as delegacias de atendimento à mulher, conhecidas como DAMs. Gente, as DAMs, elas merecem, assim, serem muito reforçadas aqui com vocês. São objeto de questão de prova, mas também para vocês entenderem a sistemática da violência doméstica e familiar contra a mulher. Antes, foi na década de 80 a primeira delegacia especializada no Brasil. Foi em São Paulo. Antes de ter uma delegacia especializada, a mulher precisava se dirigir, em caso de agressão, a uma delegacia comum. E qual é o problema disso? O contexto policial, o contexto das delegacias, ele ainda é muito masculino, tá? As estatísticas mostram que, apesar dessa realidade estar mudando, a maioria dos profissionais ainda são homens, e ainda é um locus onde predomina muitos conceitos, muitas ideias ainda muito influenciadas pelo machismo. Ainda é um ambiente masculino e machista em sua preponderância. Não estou fazendo juízo de valor sobre profissionais específicos, não é isso. Mas é um contexto, por todo o seu histórico, que ainda predomina isso. Então, quando a mulher ia denunciar, qual que era o problema? Ela sofria o que a gente chama de vitimização secundária. Ela era vítima de violência doméstica familiar, ela ia na delegacia, muitas vezes, claro que não todas as vezes, tem inúmeros profissionais, mas faltava também conhecimento, faltava especialização. Então, esses profissionais que não receberam esse treinamento, muitas vezes falavam, mas também o que você fez? Aí ela fazia as perguntas assim, mas o que você fez para apanhar? Mas o que você fez para sofrer violência? Mas ele te chantageia, isso lá é violência doméstica? Menina, vai para casa. Então ainda tinha essa cultura de que não é violência doméstica e familiar, ou que a vítima fez algo para merecer aquilo. Quando a gente cria as delegacias especializadas, a gente vai colocar profissionais que recebem treinamento, que vão receber aulas como essa, aulas como tantas outras, que vão explicar para eles o que é a violência doméstica e familiar, que a violência doméstica e familiar, ela tem um ciclo. Por que a mulher, quando ela apanha, quando ela sofre as diversas formas de violência, que não é só agressão física, muitas vezes ela volta pro seu agressor? Porque há um ciclo da violência doméstica e familiar. E isso é um tipo de violência que foi estudado. E tem a fase da lua de mel. Então, qual que é o perfil do agressor? Ele agride essa mulher independente da violência, seja sexual, patrimonial, física. E depois ele volta com mimos, com agrados, com tratamento muito acentuado, muito zeloso. Então faz essa mulher repensar a violência. Isso é estudo, isso é comprovado cientificamente. É por isso que as mulheres, elas às vezes entram nesse ciclo e fica tão difícil sair. Mas eu preciso de um profissional que vai atender essa mulher na delegacia e que tenha estudado sobre isso, que entenda sobre isso. Então por isso a importância das delegacias especializadas no atendimento à mulher. Elas são voltadas a essa escuta ativa, elas são voltadas a compreender o lugar que a mulher está, que não é um lugar fácil. Porque além desse ciclo da violência, reafirmando que muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar, elas dependem financeiramente do agressor. Nesse contexto de machismo, nesse contexto de que a mulher é propriedade do homem, que ela não pode trabalhar, não todas, mas muitas que sofrem violência doméstica e familiar foram obrigadas a ficar em casa. Não só por causa dessa obrigação, por causa dessa violência, mas por toda uma estrutura social que a gente tem. Então eu preciso dar instrumentos, dar aparatos para essa mulher para falar, você vai ter como garantir sua subsistência, você vai ter como se sustentar, a gente vai ter aqui instrumentos de assistência social, de psicóloga para te dar essa assistência. E só mais um adendo, além do ciclo, que é esse formato, além da situação financeira que muitas vezes acomete as mulheres, a gente tem que lembrar que tem relações, muitas vezes, não sempre, mas tem relações familiares envolvidas. Às vezes é o pai das crianças, ela também não quer levar aquela denúncia pra frente, porque ela quer manter, às vezes, a família, ela preocupa com os filhos. E por isso que a violência doméstica familiar, ela é tão delicada. E por isso que a gente precisa de uma lei. E por isso que a gente precisa de um cuidado tão especial. Não é uma violência qualquer, ela tem muitas peculiaridades. A violência doméstica familiar, ela abarca assuntos muito delicados.
Mas enfim, fazendo esse adendo, voltando aí no artigo